Nós vamos dar continuidade à exposição do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como está no livro de Marcos, capítulo 4, e hoje versículo 21, apenas o 21. Marcos, capítulo 4, versículo 21. Nós estamos dando continuidade à série de exposições neste livro das Sagradas Escrituras. Marcos 4, versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Novamente. Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, nós te bendizemos por tua palavra preciosa e suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos dê entendimento da tua verdade, daquilo que o Senhor quer que aprendamos nesta noite, possamos também colocar em prática para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, esta passagem das Escrituras, que forma uma unidade que vai até o versículo 25, mas hoje eu quis apenas tratar do versículo 21, no domingo que vem, se Deus quiser, ou numa outra oportunidade, a gente dá continuidade. No arranjo de Marcos, continuação da parábola do semeador. Está totalmente conectada a parábola do semeador. Então, se a gente quiser entender esta parábola, que Jesus está ensinando aqui, essa metáfora, esse ensinamento que ele está apresentando para nós aqui, dando continuidade, a gente precisa rever rapidamente o que é a parábola do semeador e o ensinamento da parábola do semeador. O Senhor Jesus está confortando, em certo sentido, o coração dos discípulos dele e também exortando para que dessem ouvidos ao que ele estava ensinando. Confortando porque eles estavam com dificuldade de entender a respeito do reino de Deus. Jesus estava dizendo que o reino de Deus havia chegado, ele estava pregando o evangelho do reino de Deus, mas quando os discípulos olhavam, eles viam pessoas, aquela multidão que cercava Jesus, não estava dando a mínima para o Senhor, queriam encher a barriga, ou estavam ali curiosos, e a liderança religiosa daquele tempo estava cheia de ódio, querendo matar Jesus Cristo. E na passagem anterior que nós vimos, até os parentes estavam confusos com relação a Jesus Cristo, dizendo que ele estava louco. Que reino é esse? Que avanço é esse? Será que isso é o reino de Deus? Então eles estavam um pouco baratinados, confusos com relação a isso. O Senhor Jesus então conta essa parábola para dizer que, na verdade, o reino está avançando e com prosperidade. Muitos estão ouvindo a palavra do Senhor e estão frutificando. O finalzinho da parábola fala de um solo que é fértil, que a semente cai e produz a 30, 60 e a 100 por um. Então, é uma produção fantástica, operada pela graça de Deus, pelo poder de Deus no coração dos seus filhos. Então o reino está sim avançando. Agora, não está avançando em alguns solos, em algumas vidas, em alguns corações, e o Senhor Jesus ensina por quê. E ele então faz uma comparação fantástica, que alguns solos estão ali, a semente cai à beira do caminho, as aves vêm e comem. E ele diz assim, isso aí sabe o que é? Explicando a parábola depois para os seus discípulos, que essas aves simbolizavam, na verdade, a ação demoníaca, o diabo, Satanás, roubando a palavra dessas pessoas. Elas ouviam a palavra, mas não ouviam. E o diabo roubava a palavra de seus corações, impedindo que elas fossem salvas, que elas frutificassem. Depois ele conta outra metáfora, dizendo que a outra parte das sementes estavam caindo em um solo que era rochoso, uma finíssima camada de terra,
mas com rochas embaixo, e o que acontecia? A sementinha, a raiz não conseguia vingar, ter profundidade. E ele então fala de pessoas que até receberam a palavra com alegria, mas de repente começaram a se deparar com o quê? Com as perseguições por causa da palavra, e elas se escandalizavam e logo abandonavam a palavra. Não havia raiz, não havia profundidade, não era um solo bom. E o terceiro solo ruim era um solo que a semente caía entre os espinhos. Os espinhos cresciam junto, disputavam e matavam aquela plantinha que estava ali, aquele brotinho que estava crescendo. E o Senhor Jesus explica então que são pessoas que elas ouvem a palavra, mas o coração delas está onde? Nos cuidados deste mundo, nos prazeres da vida, nos seus desejos. Elas não têm tempo para Deus, elas não querem saber de se submeter à vontade do Senhor. Elas têm outros deuses para seguir, inclusive a si mesmas, suas vontades, seus desejos, seus corações. Então, um solo terrível, um solo que não tem vida, que não vai frutificar. O Senhor Jesus está dizendo que o problema não é da palavra. O semeador é Cristo. A semente é a poderosa palavra de Deus. Mas essa semente cai em alguns corações que o Senhor prepara. E esses então frutificam de maneira poderosa. E o reino avança. E hoje nós estamos vendo milhares de pessoas se rendendo a Cristo quando o Evangelho é pregado. Os semeadores agora são que nós somos, porque somos o corpo de Cristo, e Ele nos comissionou a isso, a pregar o Evangelho por todo lugar. Nós mesmos fomos alcançados por essa semeadura, por essa pregação. O reino de Deus está em nós. Fomos regenerados, transformados, e essa palavra de vida nos modifica, nos transforma, e servimos ao Senhor com amor e alegria. O reino está crescendo, avançando, e no nosso tempo, 2000 anos depois, alcançando o mundo todo, centenas de milhares de pessoas por todo lugar, ouvindo o Evangelho, e mesmo onde o Evangelho é perseguido, onde a igreja é perseguida, ela precisa se esconder para se reunir, ainda assim o reino está avançando. E isso o Senhor Jesus então nos fala, ao mesmo tempo nos fazendo ter cuidado com relação aos solos infrutíferos, para que nós nos examinemos e percebamos se a palavra está frutificando em nós. E ao mesmo tempo nos confortando, nos ensinando que o Senhor Deus, os propósitos dele para o crescimento do reino estão avançando, meus irmãos. E nós precisamos acreditar no poder do Senhor e no poder da sua palavra maravilhosa e sermos gratos, porque Jesus ensinava por parábolas para que uns fossem mais condenados ainda, pela dureza do coração deles, mas para os seus, para os da casa, os de dentro, essas parábolas elas eram ensinadas, explicadas, e elas produziam vida no coração daqueles que paravam para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor Jesus está dizendo. Mas qual a relação da parábola com esse versículo 21 que nós lemos? Porque nós defendemos aqui que a relação é total. Na verdade, é uma continuação, é uma exortação muito poderosa também para nós com relação à parábola, para aqueles que são a boa terra, para aqueles em que a semente está frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vejam só, vamos lá. Também disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não, vem antes para ser colocada no velador. O que significa isso? Então, eu trouxe aqui no slide algumas imagens, porque ele usa algumas palavras, e a nossa tradução aqui, aqui eu estou usando a revista atualizada, algumas palavras que talvez não sejam tão comuns para nós, né? Por exemplo, candeia, eu não sei quem conhece ou quem já viu, não é? Alqueire, ou até mesmo velador. Tem outras versões que são mais simples, que já fazem uma adaptação mais contemporânea, e a gente logo percebe que o Senhor Jesus está falando. Então, coloquei ali na imagem, a candeia era mais ou menos assim, como se fosse uma lamparina. Já usaram lamparina alguma vez na vida? Já, Luiz?
Então, tinha aquele formato ali de cerâmica, um paviozinho na ponta, no bico, né? E colocavam azeite, e queimava, e iluminava. Essa era a maneira de iluminar a casa, o ambiente, tá certo? Esse aí, então, essa aí é a candeia, tudo bem? Então, naqueles dias, o nosso Senhor, falando daquela maneira para as pessoas, é incrível como ele é simples, né? Ele usa as coisas do dia a dia, as coisas comuns, nas parábolas, para trazer os ensinamentos mais importantes da vida. Isso é uma grande lição para nós, né? Pregadores, pais, nós, professores de escola bíblica. Às vezes a gente complica demais o que é simples. E o Senhor Jesus, ele pegava as coisas simples para ilustrar as coisas mais profundas da vida, das realidades espirituais que nós precisamos. Olha aí está então a candeia. Essa imagem aí, o alqueire, não sei se dá para perceber daí de trás, era como se fosse um cesto, tá? Era um cesto que colocava, inclusive, pendurava nos animais também, na lateral dos animais, para carregar as coisas. A ideia é mais ou menos assim, ali tem uma vela, que eu não consegui encontrar uma imagem de um alqueire, alguém cobrindo uma candeia com alqueire. Mas a ideia é mais ou menos assim. O que Jesus está falando? Nós estamos aqui na nossa casa, anoiteceu, é hora de iluminar, nós vamos acender a candeia, aí vem um inteligente e coloca um alqueire, e tampa, cobre a candeia, cobre a luz. Isso é inteligente? Isso é correto? Se nós estamos precisando da luz, como é que nós vamos tapá-la? Não sei se essa expressão é boa, cobri-la, melhor dizendo, né? Para impedir que ela ilumine o ambiente todo. Isso não é nada inteligente. E ele continua dizendo, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama, ou seja, pegar também a candeia, a lamparina, a vela, a lâmpada, a lanterna, seja lá o que for, e colocar debaixo da cama, no quarto escuro, quando mais precisamos daquela iluminação. Então, nada inteligente, nada estúpido isso é ridículo, trazer uma péssima utilidade a algo tão essencial, tão importante. E aí ele continua dizendo, não vem antes para ser colocada no velador? E o que é o velador? Tem uma imagem de algo parecido com um velador, esse velador muito bonito, né? Era algo que era colocado num local estratégico da sala, do ambiente, da casa, certo? E colocava ali a lamparina em cima e ela então conseguia iluminar todo o ambiente. O velador era o local apropriado, exato, para que a luz pudesse abençoar todo o ambiente. Tudo bem? Então, o Senhor Jesus está falando exatamente isso para a gente. Deu para entender, pessoal? Com as imagens, talvez, espero que tenha ficado melhor ainda da gente compreender. Tem uma outra passagem bíblica que eu vou ler para vocês, que o Senhor Jesus repete um ensinamento muito parecido, que está em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 14, 15 e 16. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim, vós sois a luz do mundo. Esse vocês conhecem bem, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Versículo 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Mateus 5,16 diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então esse outro texto de Mateus capítulo 5 nos ajuda a entender o que Jesus está falando em Marcos 4, 21. Vocês são a luz do mundo. Vocês têm que brilhar. E essa luz tem que brilhar. E as pessoas precisam ver esse brilho. E esse brilho tem que impactar a vida delas. E essas pessoas, em vendo o brilho de vocês, que é o brilho de Cristo em vocês, o brilho de Cristo em nós, porque esse brilho não é de nós mesmos, mas é o brilho da palavra em nós, o brilho de Cristo em nós,
esse brilho impacta, tem que impactar a vida das pessoas. E elas, olha irmãos, que coisa fantástica. Se esse impacto é correto, vem de Deus, Deus é glorificado e não o homem. Porque o texto diz assim: assim brilha a vossa luz, assim brilha também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que fantástico isso! Quando o brilho é celestial, quando o brilho vem de Cristo, da palavra de Cristo em nós, e nós executamos realmente boas obras, né? Boas obras, que são de acordo com a vontade de Deus, com a lei de Deus, com a palavra de Deus, o resultado disso, o impacto disso no mundo é que o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, Ele que é a palavra, né? A palavra dele que é poderosa, maravilhosa, ela é exaltada, glorificada. Isso que Jesus está dizendo, então, em Marcos capítulo 4, versículo 21. Mais uma vez, eu insisto, o que isso tem a ver com a parábola do semeador? Ora, vocês que são bom solo, que a palavra chegou a vocês, até vocês, e gerou vida, e vocês que foram transformados, que acolheram com fé a palavra da verdade, que creram em Jesus Cristo, que se entregaram a Ele como Salvador e Senhor de suas vidas, o lugar de vocês é abençoando o mundo com a verdade, iluminando o mundo. Então, a relação é uma das maneiras mais fantásticas de nós frutificarmos nesse mundo, como um bom solo, a 30, 60, 100 por um, é anunciando a verdade por todo lugar. É isso que Jesus está nos ensinando. Não é para vocês estarem no lugar errado, não é para vocês, para a igreja, para os salvos em Cristo, para os servos e servas do Senhor, estar debaixo de um cesto, cobrindo a luz do Evangelho, a verdade. Não, nós devemos então, meus irmãos, nos colocar a serviço do Senhor como um velador, através da nossa vida, através da nossa boca, através de tudo que somos, sermos instrumentos de Deus, para que a luz de Deus, a luz da palavra, a luz da verdade, brilhe por todo lugar. É isso que Jesus quer de nós. É isso que ele está falando, então, nessa parábola, a respeito da candeia. A verdade, a sua palavra, que está no nosso coração, que nos transformou, ela tem que estar impactando também as pessoas que nos cercam, o mundo lá fora. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Então, o objetivo da verdade que nos alcançou é que nós sejamos instrumentos para que ela alcance também outras pessoas. O lugar é no velador, não é debaixo da cama. O lugar apropriado para iluminar outras vidas, outras pessoas. O propósito da verdade não é permanecer escondida. A nossa missão, ouçam, a nossa missão não é esconder a verdade. Se estivermos fazendo isso, estamos sendo tão burros, tão desobedientes, tão irresponsáveis, como alguém que acende uma candeia e coloca debaixo da cama. Deu para entender? Então, o propósito da verdade não é permanecer escondida, mas é se manifestar. E essa é a sua missão, é a minha missão, é a nossa missão, como servos e servas do Senhor, como embaixadores do Rei Celestial, neste mundo. Nossos corações, nossas bocas, tudo que temos, tudo que somos, como instrumentos de propagação da verdade no mundo de mentiras, no mundo de enganos, no mundo de fantasias, de erros, no mundo de caos, no mundo podre, falido espiritualmente, morto em seus delitos e pecados. A nossa missão é anunciar a palavra de Deus, a verdade de Deus, para que agora nós somos aqueles que semeiam, e agora lançar as sementes
por todo lugar, porque elas vão certamente cair num bom solo. E nós, então, seremos instrumentos para que outras pessoas sejam salvas, alcançadas, transformadas, e elas também serão, juntamente conosco, veladores. Pessoas que vão ser usadas para espalhar mais ainda a verdade, a palavra de Deus. O objetivo da verdade é ser manifestada por todo lugar. Então, meus irmãos, agora pensem comigo, isso implica dizer que muitas vezes enfrentaremos problemas por causa disso. Escárnio, zombaria, desprezo, perseguição. Por que na parábola do semeador, lembra do solo rochoso? O que ele disse? Que algumas pessoas ouviram a palavra com alegria, mas quando vieram as perseguições, o que elas fizeram? Se escandalizaram. Porque quando dedicamos o coração à verdade, nós enfrentamos essas questões, cedo ou tarde, mesmo que em níveis diferentes, mas os servos do Senhor, as servas do Senhor, enfrentarão problemas por causa da verdade. Há um preço a pagar. E aí, então, nesses momentos, nós somos tentados a nos esconder. Nós somos tentados, como candeias, a colocar um balde em cima de nós, a nos esconder e não deixar que o nosso conforto, a nossa comodidade, a nossa vida, que está tão legal, hein? Está tão boa, ela vem por causa de Cristo e por causa do Evangelho, as confrontações, os desafios, os desprezos das pessoas. Não. Nós precisamos ser encontrados fiéis, combatendo um bom combate, mesmo em meio às dificuldades e às provações da vida. Jamais negociando o reino de Deus. Jamais negociando a palavra de Deus que nos salvou, que nos transformou, que nos regenerou. Jamais negociando aquilo que é de mais importante para nós. É isso que Jesus está dizendo. Irmãos, por favor, pensem. Olha, ouçam com atenção. Ouçam, imaginem os discípulos e os apóstolos ouvindo isso. Eles estavam sendo desafiados no mundo onde os judeus os odiavam, onde o judaísmo perseguiria terrivelmente o cristianismo. E mais tarde o Império Romano perseguiria terrivelmente os cristãos. Jesus está dizendo assim: você não pode se omitir de dizer, eu sou um servo de Cristo. Porque a verdade é para ser manifestada. E centenas e milhares de irmãos e irmãs dos primeiros séculos levaram isso muito a sério e foram mártires. Foram aprisionadas, foram decapitadas, serradas ao meio, jogadas como espetáculos para serem devoradas pelos leões famintos. Porque elas não se permitiram esconder a verdade, negar a Cristo, negar a palavra de Deus. Vocês estão entendendo agora como é pesado o que Jesus está falando? Ele está chamando os seus apóstolos ao martírio. Ao martírio. Testemunhar a verdade é um chamado ao martírio. É um chamado a negar-se a si mesmo. Não é fácil. Muitas vezes, por amor à verdade, o primeiro que será profundamente confrontado será você mesmo. As suas vontades, os seus desejos, os seus planos, os seus sonhos, os seus alvos. Muitas vezes o primeiro que será destruído pela verdade será você mesmo com tudo isso. É assim que Deus age. O chamado do discipulado é isso. É um chamado a uma rendição total. A não se conformar com este mundo, mas se conformar com a vontade de Deus. E isso, às vezes, meus irmãos, nos faz travar uma batalha muito grande, colossal, dentro de nós mesmos. Contra os nossos desejos, contra os nossos planos mais estranhos, que nós sabemos que não se conformam à vontade de Deus. Mas aí, nessa hora, nós vamos lembrar, eu sou velador, eu não serei covarde nesse momento, eu não direi não ao meu Senhor, eu abro mão, eu me rendo, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Porque o meu papel aqui
não é propagar mentira, erro e pecado, trevas. O meu papel aqui é alumiar por todo lugar. O meu papel aqui é aceitar e acatar a verdade do Senhor. Então, a maneira que o Senhor Deus quer que nós espalhemos a verdade é, em primeiro lugar, buscando santificação. Está dando para entender? Santificação. Eu e a verdade. Um comprometimento sério. Me dedicando a conformar a minha vida de acordo com a vontade de Deus. E quanto mais eu avanço pela graça de Deus, porque isso não é o homem que faz, é a graça em nós, mais eu vou então fazendo boas obras, mudando, sendo transformado, crescendo, sendo moldado e mais parecendo com Cristo Jesus. Meus irmãos, começa conosco, começa em nossos corações, começa com a transformação de nossos pensamentos, de nossos valores, de nossos desejos, de nossos corações. Começa em nós. Não é de boca para fora. É profundo, é radical, é muito sério. É assim que começa. O Senhor Jesus, hoje e sempre, está reivindicando dos seus discípulos a vida toda. A vida toda. A sua vida como um todo. Tudo é dele, pertence a ele e tem que ser moldado pela verdade dele, pela lei dele. E ele não abre mão de nada. Se você é dele, tudo seu é dele, tem que ser dele, tem que ser consagrado a ele. Tudo. É colocar a candeia no velador. É dizer, Senhor, obedecerei. Senhor, como Pedro, eu pesquei a noite toda. Não deu nada, o mar não está para peixe. Mas sobre tua palavra, eu lançarei as redes. Sabe, a obediência. Mesmo quando não faz sentido. Mesmo quando nossos desejos são confrontados. Obediência, submissão. Isso é divulgar a verdade. A primeira maneira de divulgarmos a verdade é vivermos a verdade. A primeira maneira de divulgarmos a verdade é moermos com a graça de Deus e na força de Deus a nossa hipocrisia, as nossas mentiras, as coisas ocultas que a gente tem erradas. Começa em nós. A luz tem que brilhar em nós, para que possa brilhar através de nós. E há um preço a pagar. Não esqueçam disso. Não é fácil para mim também. Mas juntos, somos mais fortes ainda e ainda mais no poder de Cristo, meus irmãos. Com a graça de Deus nos capacitando, com o Espírito Santo em nós. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E nós podemos avançar e crescer em santidade, meus irmãos. E podemos contar com a igreja para vencer os vícios, para vencer os caminhos errados. Podemos contar com irmãos mais sábios que nós. Podemos contar com a família de Deus. Podemos contar com a liderança. Podemos contar, porque a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Sem a igreja, sem esse compartilhar, sem essa koinonia, essa comunhão, nós não vamos ser fortes na divulgação da verdade neste mundo. Nós podemos. Eu quero lembrar de vocês uma ocasião, um acontecimento que foi um dos mais importantes da história. Vocês lembram de Martinho Lutero, no dia 31 de outubro, que virou aí o marco da Reforma Protestante. Ele afixou as 95 teses na igreja de Wittenberg, questionando a questão das indulgências, né? Passou agora
há poucos dias, acho que foi o quê? 502 anos, não é? 502 anos de reforma protestante. Tem uma curiosidade, uma pequena questão, que não é pequena, mas às vezes a gente não percebe. A igreja em que o monge, o que o padre Martinho Lutero pregava, ela era de mãos dadas ali com a universidade. Naquele tempo era muito comum essa mistura. Tá? Então, a igreja era a igreja de todos os santos, esse era o nome da igreja. No dia 1º de novembro, é o dia de todos os santos. E era muito comum que quando alguém quisesse chamar a universidade, os intelectuais, as pessoas ao debate de algum assunto, era comum afixar o assunto na porta da igreja. As pessoas olhavam e se interessavam pelo assunto e iam debater. Por que Martinho Lutero fixou exatamente no dia 31? Porque ele sabia que naquele dia e no dia seguinte, centenas de pessoas estariam ali. Ele usou-se, daquele dia, daquela comemoração, para provocar um debate maior ainda. Então ele sabia que muitas pessoas estariam ali e ele queria que a verdade alcançasse o máximo de pessoas possíveis. E ele então fixou as 95 teses naquele dia, porque ele sabia que muitas pessoas no dia 31, no dia 1º, estariam pelos corredores da igreja, da universidade. Ele queria alcançar o máximo de pessoas possíveis. Mas ele sabia também que isso ia dar um problemão para ele. E deu. Foi excomungado, foi perseguido, teve que ser sequestrado, um sequestro improvisado ali, do príncipe. Então, mas ele sabia e ele não voltou atrás. Vocês estão entendendo? O cristão, ele tem que pensar em como ele pode alcançar o máximo de pessoas com a verdade. Porque ele é candeia no velador. Ele é candeia no velador. Ele não pode recuar. E, meus irmãos, eu quero encerrar lendo para vocês um texto das Escrituras que nos ajuda muito a pensar nessa questão. E aí eu vou encerrar aqui. Tá? Está em Tiago, é um dos textos que eu mais gosto das Escrituras, da Palavra de Deus. Vou ler para vocês. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 21, diz assim: Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha, eu pensei muito nesse texto quando li essa parábola, porque Tiago está exortando a igreja a dizer assim, pessoal, não é suficiente ouvir bons sermões, não é suficiente se alegrar com a palavra que é lida no momento devocional ou até mesmo nos cultos públicos. É preciso mais do que isso, é preciso ser praticante, operoso, dedicado. A verdade não é para ser escondida e ela é manifestada em santificação, em obediência. Precisamos nos dedicar à obediência. E ele diz assim, uma pessoa que ouve e despreza e não pratica é como alguém que vai ao espelho e vê a sua aparência e depois sai, se retira e logo esquece. E essa comparação que ele faz é muito legal, fácil de entender. Imaginem vocês alguém
que chega, se olha no espelho e vê que tem uma sujeira, ou que o cabelo está despenteado, ou, sei lá, alguma coisa que precisa melhorar, mudar, passar uma maquiagem, alguma coisa, e a pessoa olha no espelho e diz, nossa, que cabelo assanhado, meu Deus, olha que sujeira aqui, está uma sujeira horrível aqui, nossa, é isso mesmo, e se retira e não limpa o rosto, não lava, não pega um pente, uma escova, e vai embora, esquece. É isso que ele está dizendo, a Bíblia, a palavra de Deus, a verdade é como um espelho, e quando nós nos aproximamos dela, ela nos mostra quem nós somos, ela nos mostra o que precisamos, ela nos mostra o caminho da vida, e se nós somos apenas ouvintes e não praticantes, a gente se retira dela e logo nós nos esquecemos o que ela nos diz sobre nós. Então, ela nos dá o caminho da vida, ela nos fala o que precisa ser mudado, ela nos fala onde está a sujeira, ela nos fala o que está bagunçado, mas por sermos apenas ouvintes, nós não vamos mudar. Nós não temos comprometimentos com a verdade. Então essa palavra é uma exortação para nós. Nós precisamos, desesperadamente, nos dedicar a praticar a palavra de Deus. A candeia não é para ficar debaixo do alqueire, nem debaixo da cama, mas é para iluminar toda a casa. E ela começa iluminando a nossa casa, o nosso coração. E por fim, a nossa dedicação na evangelização, pregando o evangelho às pessoas, anunciando a palavra de Deus por todo lugar, para os amigos, para os parentes, para as pessoas que amamos, para os colegas de trabalho, para os colegas de faculdade, para os vizinhos, usando a internet, usando os recursos, dando Bíblias de presente, livros. Não fiquem de boca fechada. Não se calem nesse mundo onde avança a cada dia a mentira, o caos, o engano, as ideologias estúpidas. Não se calem. Falem de Cristo, falem de Deus, falem da palavra de Deus, falem do reino de Deus. Frutifiquem. Frutifiquem. Anunciem, espalhem, divulguem, semeiem por todo lugar, irmãos. Missionários, embaixadores do reino, vocês têm a mensagem, a palavra de reconciliação, a mensagem que transforma, que salva, somente ela pode salvar. Somente ela, sim, é exclusivista mesmo. O cristianismo reivindica essa exclusividade. Somente Cristo salva. Somente a palavra dele salva. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Somente ele pode salvar o pecador. Somente ele. Ele é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E nós temos que pregar isso. Doa quem doer. Porque esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Do judeu e também do grego. E nós não podemos nos envergonhar do evangelho. Nós não podemos esquecer o nosso papel missionário aqui, em Nova Esperança, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, na nossa família. Nós não podemos nos calar, porque é terrível isso. O nosso silêncio é terrível, onde a mentira é propagada, onde os estúpidos falam por todo lugar, as suas ilusões, as suas mentiras, e nós estamos calados. Conhecemos e sabemos o caminho da paz, da salvação que transforma. Nós não podemos nos calar. Nós devemos ser como aqueles mendigos famintos que acharam comida e voltaram para a cidade para anunciar que eles haviam achado alimento. Nós não podemos nos calar, nós temos que falar. E não podemos nos contentar de estar falando pouco. Temos que falar mais e mais, semear com abundância, no poder de Cristo Jesus, porque o Espírito Santo tem nos capacitado para o serviço, para o trabalho. Nós não podemos nos contentar com pouco também, nós temos que semear. Falem de Cristo, meus irmãos, falem. Se vocês falaram de Cristo nesses dias, amém, glória a Deus por isso, mas não se contentem, avancem, continuem,
milhares de pessoas estão caminhando para o inferno, para a perdição, pessoas às vezes do nosso ladinho, pessoas que amamos. Não podemos nos contentar com isso. Nós temos um papel muito importante aqui. Nós precisamos trabalhar para que o nosso Senhor seja glorificado. Você precisa ter sede da glória de Deus. Você precisa ter sede que as pessoas vejam a obra de Deus na vida de vocês e elas se glorifiquem ao Pai das luzes. Glorifiquem a Deus. Essa tem que ser a sede da nossa alma. Não a nossa própria glória, não a nossa própria vontade, não os nossos, mas a vontade de Deus, a glória de Deus. Só lhe deu glória. Nós devemos buscar isso. Nós devemos iluminar esse mundo. Não a nossa luz, mas a luz de Cristo que está em nós. Assim brilhe a vossa luz. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos.